Boa noite. O Ministério da Saúde acaba de lançar uma nova campanha, como pronunciado em coletivo de imprensa nesta sexta, dia 24 de março de 2023, denominada Campanha Nacional de Combate à Tuberculose. A motivação dessa campanha foi o aumento de mortes registradas em 2021 pela doença, quantificadas em 5 mil. O repórter Tiago Vicente está com um especialista da Secretaria de Saúde do Estado para trazer maiores detalhes para melhor informar sobre as características da doença. Boa noite, Vitor. Pois é, a tuberculose ainda é uma doença que apresenta-se como um problema de saúde pública, mesmo sem uma grande presença da doença no dia a dia, pois a maioria dos indivíduos são resistentes à infecção. Quando pensamos na tuberculose, o que acontece, o que mais alarma, é ainda existir o óbito entre aqueles que contraem a doença, mesmo sendo uma doença milenar, que possui um processo de cura conhecido, e a vacina. Pensando em nível mundial, a tuberculose matou 1.600.000 pessoas por ano, enquanto a Covid, durante o ano de 2020, matou 2.600.000 pessoas. E o valor da tuberculose trata-se de um dado que se repercute há séculos, sendo 80 mil novos casos anuais no Brasil. O biomédico João Lira, da Secretaria de Estado do Estado da Paraíba, possui maiores informações sobre a doença. Boa noite, João. Quais seriam as características da bactéria que causa essa doença? Boa noite, Thiago. A tuberculose é causada pela bactéria Mycobacterium tuberculosis, que causa apenas essa doença. Ela é estritamente patogênica, ou seja, sempre que detectada, indica que o indivíduo apresenta o quadro de infecção. A maioria dos indivíduos é muito resistente a essa infecção, sendo ela mais perigosa apenas em casos de imunossupressão ou imunodepressão, como no caso da AIDS. Isso reflete muito bem nas estimativas envolvendo a doença. Apenas 10 a 30% dos indivíduos que entram em contato com a bactéria se infectam, e desses infectados, apenas 5 a 10 têm a evolução da forma latente para a forma ativa desse quadro. Ela é considerada uma doença crônica de progressão lenta, mas de longa duração, tendo um período de incubação que varia desde 6 semanas a décadas. Mesmo parecendo inofensiva, quando se escuta desses dados, é uma bactéria perigosa. Ela apresenta uma estrutura resistente. Poucos antibióticos conseguem chegar ao seu tubérculo e destruir efetivamente a bactéria. Essa bactéria é uma das bactérias BAAR, ou seja, ela é uma bacilo-álcool ácido resistente, caracterizadas pelo seu processo de coloração de Ziehl-Neelsen por possuírem ácido micólico, que impedem a penetração de corantes gram e de outras substâncias na célula. Falando das características mais específicas da bactéria, elas são bacilos longos, finos, imóveis e aeróbios, possuindo também resistência a ressecamento, com um aparelho celular rico em lipídios complexos, como o anteriormente mencionado ácido micólico. Certo. E em relação à transmissão, como ocorreria a infecção de novos doentes? A sua transmissão se dá de maneira muito simples, por via aérea, pela inalação de aerossóis ou escarros secos contendo os bacilos. A bactéria apresenta a capacidade de crescimento intracelular em macrófagos alveolares do pulmão. Há ainda a fórmula extrapulmonar, que não se sabe exatamente como ocorre a transmissão. Entendo. Tente explicar para o pessoal de casa como é que se daria, então, como é que a bactéria faria no organismo. Bom, em termos mais específicos quanto à sua patogenicidade, ela não vai apresentar fatores de virulência efetivos. Ou seja, algo curioso sobre a tuberculose é que ela não é causada pela bactéria em si, mas sim pela resposta imune do hospedeiro. Por isso sua forte inter-relação com pacientes imunodeprimidos ou imunodepressivos ou imunossuprimidos. Após penetrar no pulmão, a bactéria Mycobacterium tuberculosis apresenta diferentes desfechos. Na maioria das vezes, a resposta do hospedeiro vai matar todos os BAR e então a doença não irá evoluir. Pode ocorrer também a primo-infecção, em que a tuberculose primária ou pulmonar, que seria quando os BAR infectantes se multiplicam no interior dos macrófagos, crescem imediatamente após a infecção, formando tubérculos, então formando também uma rede de fibrina em volta dessa bactéria, para assim se manter no hospedeiro. Porém, entre 2 a 6 semanas, ocorre a resposta mediada por células do sistema imune, como linfócitos ou macrófagos ativados, eliminando a maioria das bactérias e não ocorreram o desenvolvimento dos sintomas. Outra forma de infecção seria a tuberculose miliar, na qual, se houver expansão da reação de necrose atingindo um brônquio, os tubérculos são disseminados pela tosse do paciente.
Nesse caso, o tubérculo também pode se romper e os bacilos se disseminariam para outros órgãos do paciente. Como mencionei anteriormente, em casos raros, pode ocorrer também a tuberculose pulmonar, sem sintomas do sistema respiratório, como a clássica tosse, porém com sintomas como dor, febre, inflamação ganglionar, e pode ocorrer em qualquer tecido. Em geral, não é transmitida de um indivíduo para o outro. Quanto à resposta imune que gera esses sintomas, ela ocorre por conta da liberação de citocinas, que leva a um quadro de inflamação e o recrutamento consequente de células T e natural killer, levando assim a uma cascata do sistema imune que causaria os sintomas. Certo. Muito obrigado, então, João. É importante ressaltar ainda que os indivíduos mais vulneráveis à tuberculose são as pessoas que estão em situação de rua, sendo 56 vezes mais risco de adoecimento ou mesmo as privadas de liberdade. Também as pessoas imunossuprimidas, como as pessoas com HIV, e indígenas, segundo o que é apresentado pelos dados do IBGE e SINAM, que é um banco de dados que são relacionados aos bancos de agravos das doenças. Vamos agora com o repórter Rivaldo para entendermos melhor sobre como ocorre o cuidado desta doença. Boa noite, Thiago. Estamos aqui com o pneumologista Vanderlei Silva, que irá cuidar melhor sobre essa doença a partir de sua visão como médico. Então, Dr. Vanderlei, boa noite. Quais são os principais sintomas e como é feito o diagnóstico da tuberculose? Pois bem, boa noite, Rivaldo. Os sintomas são tosse prolongada, tosse com excreção de sangue, dores no peito, perda de apetite, fadiga, sudorese noturna e palidez. O diagnóstico ele se baseia em vários fatores, como, por exemplo, a história clínica do paciente, uma radiografia de tórax que a gente pode solicitar, uma baciloscopia do escarro através da coloração de Zio-Nelson, cultura para isolamento do bacilo e também o teste tuberculínico. Agora, a questão do teste tuberculínico é importante ressaltar que para pessoas que são imunossuprimidas ou que tenham se vacinado com BCG, ele não é efetivo. Além disso, também temos as sondas de ácidos nucleicos, por exemplo. São esses os testes que são mais utilizados comumente para auxiliar o diagnóstico, essas ferramentas. Bom, então, Dr. Vanderlei, como seria feito o tratamento de quem já teve essa doença e quais são os principais cuidados que os telespectadores podem tomar para se prevenir da doença? Pois bem, em relação ao tratamento, primeiramente é muito importante ressaltar que o SUS ele disponibiliza gratuitamente o tratamento. E ele consiste basicamente na utilização de 4 medicamentos, justamente seriam a rifampicina, a isoniazida, a pirazinamida e o etambutol. Eles variam como as proporções que devem ser utilizadas, evidentemente, quais devem ser utilizados e como devem ser utilizados de pessoa para pessoa, dependendo de cada caso. Porém, de forma geral, é importante ressaltar que o tratamento é de longa duração, normalmente de 6 a 12 meses. E por isso se torna necessário que os profissionais façam um monitoramento de como é que está sendo esse tratamento, para evitar que o paciente, achando que está bem, ele se larga esse tratamento e basicamente volte a acontecer, não seja efetivo verdadeiramente, tá bom? E de maneira preventiva, é importante que as crianças e bebês menores de 5 anos, elas se vacinem com BCG, correto? Porque isso pode diminuir o risco de adoecimento até 80%, além de que é importante também o tratamento profilático para as pessoas infectadas com bacilo, porém que não têm manifestações ativas da doença, tá bom? Certo. Muito obrigado, Dr. Vanderlei. Boa noite. Passo então para o âncora Victor. Como podemos ver, realmente é importante o cuidado para essa doença, que mesmo sendo conhecida há tanto tempo, ainda mata. Vamos agora às notícias do tempo.